sou superintendente de consignação aqui do Banco Alfa. Como sabem, essa semana estamos participando aí da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, conhecida como a Semana ENEF, que é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, no qual faz parte o Banco Central, e com muito orgulho o Alfa participa aí em parceria com a FEBRABAN. Para tratar do assunto, temos um convidado especial, que é o Klaus Pompeu, que além de especialista no assunto, o Klaus é nosso gerente da Financeira Alfa, trabalha no grupo há mais de 12 anos, ele é membro do grupo de trabalho da Educação Financeira da FEBRABAN, formado em administração de empresa, formado também em educação financeira pela DISOP, possui um MBA em gestão estratégica e econômica de negócios da Fundação Getúlio Vargas, já ministrou várias palestras aqui no Brasil, para o segmento de Forças Armadas, Judicial, para o segmento federal, prefeituras, atingindo mais de 5 mil pessoas em mais de 70 lugares. Possui artigo aqui publicado na Tribuna da Magistratura, o olhar clínico sobre as finanças pessoais. Klaus, seja muito bem-vindo, e é com você, meu caro. Muito obrigado, Roberto Pada. Boa noite, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês. Como o Roberto muito bem colocou, nós estamos participando da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, e isso é uma força-tarefa, vamos falar assim, que o Banco Central acaba fazendo, utilizando de FEBRABAN, que vincula os bancos como parceiro para poder, então, divulgar esse assunto para todo o Brasil. E o Alfa participa como uma das instituições parceiras da FEBRABAN. Nós nos preparamos para poder apresentar para vocês um pouco mais sobre esse conceito de educação financeira. O objetivo desse nosso encontro é falar sobre planejamento financeiro com propósito, né? Então, nós vamos abordar o tema. Se você estiver assistindo com a sua família, aproveite. Talvez agora seja o momento de vocês conversarem sobre alguns pontos. Nós aqui podemos também ter pessoas que já fazem o planejamento financeiro e têm sucesso com isso. Essas pessoas também podem agregar, de alguma forma, alguns conteúdos, algumas coisas que nós vamos conversar. E eu pretendo fazer tudo isso em aproximadamente 50 minutos. Então, eu vou iniciar. O Roberto já me apresentou. E agora eu sigo com a nossa agenda. Nós vamos falar sobre educação financeira, sobre o teste de perfil financeiro que os funcionários do Alfa realizaram nesse mês de novembro e sobre o planejamento financeiro com propósito. Quando nós falamos em educação financeira, até para falar um pouquinho mais do motivo da Semana Nacional de Educação Financeira, dessa disseminação, falando de ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira, é um tema consistente já no Brasil. Para a criação da ENEF, foi publicado o decreto presidencial em dezembro de 2010, com a estratégia de disseminar o assunto. Uma das principais estratégias seriam a disseminar através das escolas de ensino. Para isso, seria necessário a homologação da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Essa homologação aconteceu em dezembro de 2017, e hoje você começa a ver maiores iniciativas sobre o assunto, ainda, claro, dentro das escolas, que é a principal estratégia que o Banco Central tem junto com a FEBRABAN e com os demais bancos, de poder colocar, inserir no ensino. Nós também temos essa geração que passou e que não aprendeu sobre educação financeira na escola, não aprendeu sobre educação financeira em alguma outra atividade, porque não é da nossa cultura, não tem, infelizmente, no país o incentivo para as pessoas buscarem mais informações sobre esse conteúdo, o que vem sendo mudado nos últimos anos após a publicação desse decreto presidencial. Quando eu falo sobre educação financeira e finanças pessoais, eu falo que a educação financeira está relacionada ao comportamento, a como o indivíduo inserido no mercado de consumo ele se comporta mediante uma necessidade de decisão de compra. As finanças pessoais, ela envolve a ciência exata, que é a matemática pura. Você fala, olha, eu preciso ser um exímio matemático para ter educação financeira apurada na minha vida? Não. Se você tiver um comportamento voltado para a utilização correta, para as decisões corretas no momento de decisão de compra, essa parte
de exímio cuidado, de exímio conhecimento sobre o desenrolar das finanças pessoais, você consegue fazer de uma maneira mais fácil até, e além de você também ter, muitas vezes, assessores que podem te ajudar a evoluir nesse seu caminho de gestão financeira eficiente. Quando a pessoa é educada financeiramente, ela começa a ter o entendimento de que o dinheiro ele se torna um meio. E os objetivos, sim, são as coisas que essas pessoas tentam realizar juntas ou individualmente. Muitas pessoas pensam também, olha, eu não vou trabalhar muito com educação financeira porque eu não tenho possibilidade de me tornar uma pessoa rica. A inteligência financeira, ela não está voltada ao fato da pessoa ser rica ou não ser rica. A inteligência financeira, ela está ligada a como a pessoa, com aqueles recursos que ela tem disponível, ela consegue utilizar da melhor maneira. Isso é inteligência financeira na visão da educação financeira. Saber o que fazer com relação a ganhos e gastos. É a pessoa saber ali para que serve o dinheiro que ela vai receber, fruto do seu trabalho, então, de alguma atividade remunerada. E se aquela decisão de compra, ela realmente vai ter algum propósito especial para a rotina, para mudar ou para somar na qualidade de vida da família. E nada melhor do que você ter a educação financeira em dia, para você estar bem com a sua saúde mental, espiritual, a física, precisa de um pouquinho mais de prática de esporte. Mas você consegue realmente ajudar nesse equilíbrio necessário para que você possa viver bem e possa também proporcionar melhor qualidade de vida para a família. Eu sei aqui também que tem muita gente que está me ouvindo nesse momento e quando acordou hoje pela manhã, a primeira coisa que ela pensou foi assim, olha, eu não sei onde que eu invisto meu dinheiro hoje. Ou então essas pessoas, quando acordaram, elas pensaram, eu tenho boletos para pagar hoje. Geralmente, qual será que é o pensamento mais comum? Há quanto tempo eu poderia estar investindo recurso financeiro para que hoje eu pudesse estar pensando em como eu administraria esse meu portfólio de investimento, ao invés de estar pensando de que forma que eu faço para conseguir dinheiro para pagar determinadas contas que talvez eu não tenha essa disponibilidade financeira naquele momento. Eu trouxe aqui um exercício do tempo para a gente também entender essa parte da inteligência financeira. Aqui nós temos o Alexandre e a Ana Júlia. O Alexandre, com 25 anos de idade, ele começou a investir R$200 todos os meses e deixou de investir aos 35 anos, mantendo esse dinheiro aplicado até completar 65 anos. A Ana Júlia falou, bom, se o Alexandre começou com 25 e parou com os 35, eu já estou com os 35, eu vou avançar aceleradamente, ou melhor, com o mesmo valor mensal de investimento, R$200 por mês, até os meus 65 anos. Provavelmente, como eu vou investir dos 35 anos aos 65 anos, lá na frente eu vou ter mais dinheiro que o Alexandre. E, para chegar nesse resultado, a gente pode considerar uma taxa de remuneração de 1% ao mês para ambos os casos. Um pouquinho de tempo para você pensar. Quem será que tinha mais dinheiro com esse pensamento de investimento? O Alexandre, que começou a investir com 25 anos e parou aos 35 anos, ou a Ana Júlia, que começou a investir com 35 anos e chegou a investir e investiu mensalmente até completar os 65 anos. Olhem, observem que resultado interessante nós temos. O Alexandre, ele alcançou um ganho financeiro de aproximadamente R$1.670.000, fazendo o investimento que eu já mencionei. A Ana Júlia, ela teve um ganho financeiro de aproximadamente R$700.000. Nós não estamos falando aqui de uma diferença de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, R$4.000. Nós estamos falando de uma diferença de quase R$1 milhão. O fato do Alexandre ter iniciado seus investimentos antes fez com que ele precisasse de menos esforço financeiro para poder construir um patrimônio, no mínimo 2 vezes maior do que o que a Ana Júlia conseguiu construir investindo durante 30 anos R$200 por mês. E para mostrar matematicamente o que eu falei para vocês agora, eu apresento aqui a calculadora do cidadão. Esse aqui é um aplicativo disponível pelo Banco Central,
onde eu vou poder explicar para vocês como que eu realizei esse cálculo. Então, o Alexandre, investindo de 25 a 35 anos, ele passou por 10 anos de investimento. No aplicativo, eu preciso transformar esses anos em meses, que correspondem a 120 meses. Lembra que nós comentamos que a taxa de remuneração para ambos os casos era de 1%? Então, essa taxa foi mantida também no aplicativo com 1%. E o valor do depósito mensal recorrente do Alexandre foi de R$ 200 por mês. Quando ele completou 35 anos, ele tinha em conta um total de R$ 46.467. Ele parou de investir e deixou esse recurso aplicado. Só que ele deixou dos 35 aos 65 anos, que equivalem a 30 anos e correspondem a 360 meses, com a mesma taxa, sem precisar mais fazer nenhum tipo de depósito ou de aporte financeiro para alcançar esse valor de R$ 1.670.000. Para vocês terem ideia, quando Alexandre tinha 35 anos e parou de investir com a mesma idade que a Ana Júlia começou os seus investimentos, 1% sobre esses 46 mil que aparecem já do capital total do Alexandre equivale a R$ 464. E a Ana Júlia ainda começava com seus R$ 200. Isso vai muito de encontro com a inteligência financeira, além da soma do tempo e o fato dos juros compostos, com o passar do tempo, ter evoluído como se fosse um propulsor nas finanças do Alexandre, né, nos investimentos dele. A calculadora do cidadão, como eu falei, ele é um aplicativo gratuito pelo Banco Central do Brasil. Ele é disponível no Android, no iPhone e no Windows Phone. Todos vocês que participaram do teste de perfil durante o mês de novembro responderam a 10 perguntas em um questionário. Esse teste ele foi realizado de 11 a 17 de novembro. 492 pessoas responderam o teste. Esse teste ele foi desenvolvido pela DISOP, que é uma reconhecida escola de educação financeira que nós temos no país, e certificado pela Florida Christian University. Olha só que interessante o resultado que nós obtivemos das respostas do nosso grupo financeiro, das 492 pessoas que trabalham no Alfa e responderam a esse teste. Por que eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre o retorno desse teste de perfil? Vocês podem observar que no nosso grupo nós temos ali um grupo de 58% de pessoas que estão equilibradas, concentrando o nosso resultado. E nós temos, em contrapartida, 28% de investidores. 28% de investidores. 1% de superendividado e 13% do endividado. Quando eu penso no investidor, falando sobre números do Brasil, o Valor Invest publicou no início de 2019 uma pesquisa onde ele fala que 1 em cada 10 brasileiros eles investem frequentemente, fazem algum tipo de investimento, poupam recurso, investem em alguma linha de investimento disponível. Né? Dentro disso, nós podemos observar que nós temos 10% da população hoje investindo, enquanto o nosso resultado foi de 28%. Nós estamos, então, como um grupo dessa amostragem acima daquilo que foi apresentado pelo Valor Invest nessa reportagem. Agora, o que mais me chama a atenção é o grupo de endividados e superendividados. Nós temos uma população adulta no Brasil de aproximadamente 160 milhões de pessoas. Reportagens recentes do IBGE, falando inclusive sobre números de fechamento do começo do ano de 2020 e até mesmo no final de 2019, demonstram que 63 milhões de pessoas no Brasil têm restrição no nome. Não conseguiram pagar algumas contas, e tem uma também do IBGE, PNAD contínua, que mostra que, ao todo, esse grupo de 63 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, que estão com o nome com restrição, tem, em média, 3,5 boletos em atraso. E aí nós paramos para pensar, se no Brasil eu tenho uma população adulta de 160 milhões, e eu tenho mais de 60 milhões de pessoas
que estão inadimplentes, que não conseguem pagar suas dívidas em dias, e eu tenho um resultado de endividado de 13% e superendividado de 1%, eu estou completamente descolado da realidade do que está acontecendo no país. O país, se você pegar esses 60 milhões e dividir por 160, você vai ter 40% de pessoas endividadas, 40% da população brasileira tem restrição no nome e passam realmente os apuros financeiros aí do dia a dia para conseguir recursos, para poder gerir a sua família. Agora, o ponto do equilibrado, fazendo um fechamento dessa análise, vamos olhar de forma otimista esse painel. O equilibrado é aquela pessoa que considera que aquilo que ela ganha é exatamente aquilo que ela gasta por mês, sendo que no balanço final contábil, o saldo é zero. Nem sobrou dinheiro para ela investir, nem fazer alguma outra coisa do gosto dela e da família, e nem faltou dinheiro, então, para poder pagar, para poder... não faltou dinheiro para ela poder seguir pagando suas dívidas, né? Então, ela conseguiu honrar com todas as dívidas e ficou nesse estado de equilíbrio. Qual que é o grande problema do equilibrado? Que esse geralmente é o público que, quando acontece um imprevisto, eles migram para o grupo dos endividados. Só que, ao mesmo tempo, esse é o grupo, por isso que eu falei que vamos olhar de forma otimista, que se faz um planejamento financeiro eficiente, se ele aplica na vida dele e da família um planejamento financeiro eficiente, ele sai dessa gangorra pendente, muitas vezes, por endividado, e pode assumir o grupo de investidor, onde nós teríamos a possibilidade de sair de 71%, 72% de pessoas endividadas e passar para 86% de pessoas no grupo com perfil investidoras. E é lógico que também os endividados superendividados, com um planejamento financeiro eficiente, não tão rápido como esses equilibrados, eles podem, no médio e longo prazo, até mesmo, assumir melhores posições até chegar ao nível de investidor. Isso a gente vai poder mostrar um pouco mais para frente. Os investidores que nós temos, esse número de 28%, estão de parabéns. Hoje, com as dúvidas sobre futuro previdenciário, algumas outras coisas que acontecem no país, esse pessoal caminha por uma aposentadoria provavelmente sustentável, ou então já pensa até mesmo numa independência financeira. O equilibrado, eu falei, esse é o pessoal que nós temos a maior preocupação. Você quer saber se você é equilibrado, que teve como resultado o equilíbrio das suas contas, está fazendo uma boa gestão do seu caixa, das suas receitas e despesas mensais? Se você não entender porque todo mês falta 300, 400, 500 reais para você fechar suas contas e você vê estocado, de repente, na sua despensa, no seu guarda-roupa, em qualquer outro lugar, esse mesmo valor só que ali parado, está precisando melhorar um pouquinho mais essa questão de eficiência de caixa, de gestão de recurso financeiro. E você já está ali mesmo não percebendo, parecendo que você está equilibrado, mas você já está com o pé no endividamento. Então, é importante que você saiba o que está acontecendo efetivamente com seus recursos financeiros para que você possa seguir para o caminho de investidores. Os endividados, as pessoas que tiveram como resultado endividado, eu não acho ruim a pessoa ter respondido e ter dado como resultado endividado. Até porque o agente de mudança nosso, ele desperta quando a gente reconhece o nosso problema. E quando eu falo, olha, eu estou endividado, eu reconheço que eu tenho um problema que eu preciso melhorar. Então, vocês sabem o problema que vocês têm e vocês precisam melhorar essa gestão para vocês poderem se tornar, com um curto prazo, pessoas equilibradas financeiramente e na sequência virarem investidores. Já o superendividado, esse é o nosso menor grupo, os endividados deram 13%, mas os superendividados, nós temos 1% somente de pessoas nessa situação. É um pessoal que precisa realmente parar e refletir um pouco mais nessa questão da gestão financeira, porque talvez falta uma conversa com os credores, falta uma negociação, falta alguma coisa que possa tirá-los desse momento que vocês estão passando e também recolocar vocês em outro patamar. Tem uma frase do Henry Ford, que é o fundador da Ford Motor Company, empreendedor norte-americano, que ele fala, quando tudo estiver parecendo ir contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento. É essa frase que eu deixo para vocês. Planejamento financeiro com propósito. Montar um planejamento financeiro é uma coisa que vai sair do nada para eu poder fazer isso. Ele vai nascer
pronto para mim seguir ali exatamente com as minhas receitas e despesas. Nós temos ferramentas, aplicativos que nos auxiliam, que nos ajudam. Mas quando a gente fala em planejamento financeiro, para que você efetivamente tenha o controle da sua vida financeira e passe a ser o protagonista da sua vida, você precisa de dedicação e esforço. E muitas vezes as pessoas elas desistem de realizar os sonhos porque elas começam a fazer um planejamento financeiro, como não existe propósito nenhum, às vezes elas não sabem para onde elas querem caminhar com aquele planejamento, ou então não tem um acordo entre a família com um propósito em comum de todos, acabam aí se perdendo muitos sonhos que poderiam se realizar. Então, planejamento financeiro com propósito é proposital que você coloque propósitos do seu planejamento financeiro para que você se sinta motivado, para que lá na frente você consiga entender todo o esforço e dedicação que você teve, o reconhecimento que você vai ter atingindo esses propósitos. A palavra propósito, a etimologia dela vem do latim propositum, que significa objetivo. Nós trouxemos aqui a definição de dicionário. Aqui nós não temos, por incrível que pareça, a palavra objetivo, mas temos muitas palavras que eu destaquei em azul que acabam aí nos levando para essa tomada de decisão, para esse propósito. Tomada de decisão, aquilo que se pretende alcançar ou realizar, finalidade, fim, mira. E o item 4, eu acho ele muito interessante. Para você fazer tudo isso, é bom você ter o item 4. Tino, juízo, seriedade e prudência. Isso, com certeza, vai ajudar você e sua família a realizar os seus sonhos. Nós temos ali também um projeto, porque é um projeto que, querendo ou não, vocês acabam montando quando vocês colocam um propósito a ser realizado e vocês acabam perseguindo esse propósito. Mas olha só, hoje minha vida, ela está toda desorientada financeiramente. Eu não sei nem por onde começar o meu planejamento financeiro. Então, é para isso que nós vamos começar a falar desse método de planejamento financeiro que pode te auxiliar na montagem desse planejamento. E qual que é o passo mais importante para você iniciar um planejamento financeiro? Gerenciar. O austríaco Peter Drucker, professor universitário, reconhecido como o pai da administração moderna, ele fala que você não gerencia aquilo que você não mede. Se hoje você dá um Google na internet e fala assim, balanço orçamentário, eu quero uma planilha de fazer um balanço de orçamento doméstico, você vai ter uma planilha parecida como essa que vocês veem em tela. Aqui você vai colocar as entradas, geralmente as pessoas colocam o salário, muitas vezes colocam até o salário bruto sem descontos, colocam uma receita que ela não é recorrente. Nas despesas, lembram das maiores contas, aluguel, valor da parcela do veículo, valor do condomínio, o plano que ela contratou de internet. E muitas vezes acaba esquecendo de pequenos detalhes que influenciam totalmente no desenrolar da sua vida financeira. Porque aqui o que acontece? Você dá um Google, baixa uma planilha como essa, no final parece que o resultado, o confronto de receitas e despesas, dá positivo, dá igual, que é o equilibrado, ou então dá negativo, e você fala, nossa, por que eu faço esse balanço dessa forma e nunca dá certo? Aquela balada de final de semana, ou então, por exemplo, nós vamos ter agora a Black Friday. Sexta-feira agora é o grande dia da Black Friday. Então, o Brasil se movimenta inteiro para fazer enormes campanhas de venda. Como que nós estamos preparados para entender o que realmente é efetivo de uma Black Friday ou o que não é efetivo de uma Black Friday? O mercado ele espera que se venda no dia da Black Friday tudo aquilo que se vende em um mês comum. Só que assim, eu vou lá, tenho a facilidade de comprar pela internet. Hoje, com as flutuações de rendas que estão acontecendo muito, influenciadas também pelo motivo de pandemia que aconteceu, as pessoas estão mais suscetíveis a ter menos renda, com a cabeça que tinha mais renda anteriormente, e ainda mais suscetíveis também a fraudes. Porque você vai ter muita demanda, é uma data que todo mundo quer comprar, tem a questão do presencial, que talvez esse ano acabe sendo um pouco mais restrito. A maioria das vendas vão acabar acontecendo provavelmente de forma online, e a pessoa, enquanto tiver limite de cartão de crédito, ela vai gastando.
Como que você faz o controle de tantos gastos comprando dessa maneira? Fica muito difícil. E esse formato da falta de controle é o que faz com que esse tipo de planilha não feche. E como que a gente precisa fazer para que isso comece a acontecer? A gente precisa criar uma estratégia de anotar detalhadamente os gastos. Quando eu falo anotar os gastos detalhadamente, eu coloquei aqui uma imagem de uma planilha, mas isso pode ser feito também via aplicativo. O que eu preciso fazer? Eu preciso separar um período do ano. Para quem tem renda fixa, nós indicamos separar um período de 30 dias. Para quem está fazendo esse planejamento com a família, e de repente o marido, a esposa, o cônjuge, enfim, tem renda variável, faça por 90 dias para vocês entenderem as variações das rendas, para vocês poderem tirar as médias e seguirem com um planejamento financeiro que vai ser muito próximo de sua efetividade. O que você precisa ter? A anotação total de todos os gastos. Desde uma blusa que você compra é um carro. Você precisa saber qual o dia que você comprou, a despesa que você realizou, o valor dessa despesa e a forma de pagamento. Se você pagou ela com cartão de crédito, com débito, se você pagou ela à vista, com vale-refeição, com vale-alimentação, da forma que você fez. Você precisa desse controle para que você consiga evoluir com um planejamento detalhado, para que você comece a dominar as suas finanças. A partir do momento que você passou a domar as suas finanças, que você passou a dominar as suas finanças, você vai conseguir tomar algumas medidas. Quando você identificar aquilo que é desperdício, você vai lá, executa, elimina por completo. É desperdício, não serve para nada? Então eu vou executar. O que é supérfluo, você elimina ou reduz. Dependendo do quanto que seu mindset estiver evoluindo para você montar um planejamento financeiro, você vai começar a perceber que existe sim o prazer da compra, o prazer de gastar, mas também existe o prazer de investir. Também existe o prazer de investir quando você tem um propósito lá na frente e você sabe que você vai, de repente, abrir mão de coisas menores hoje para fazer coisas maiores no futuro. E aquilo que é necessário, você otimiza os gastos. Muitas vezes você tem R$300 disponível. R$300 disponível. Você precisa comprar um sapato, precisa comprar uma blusa, precisa comprar uma calça. Dependendo do lugar que você for efetivar essa compra, você vai acabar comprando um item desses 3 que eu falei. Mas você consegue otimizar, que é atender a sua necessidade com o mesmo recurso que você teria disponível, ou melhor, melhorar a forma que você vai atender a sua necessidade com o recurso que você teria disponível, talvez, para fazer uma única coisa, e você consegue, se pesquisar bem, talvez comprar os 3 itens. E como que a gente segue com esse planejamento financeiro? Agora que eu já analisei, já sei como que estão as minhas finanças, quanto que eu recebo, quanto que eu gasto, eu preciso responder algumas perguntas para continuar com o meu planejamento financeiro. Quem participará do orçamento? Quais são os objetivos? Qual o valor de cada objetivo? Quanto precisa ser investido mensalmente? Quais são os prazos para a realização? O segredo do sucesso financeiro, eu sei que o que eu estou falando para vocês pode ser feito de forma individual, mas o grande segredo para quem mora com mais pessoas e vai fazer isso com a família é o envolvimento de toda a família no processo. Você pode até conseguir realizar alguns sonhos indo sozinho, mas com sua família, com todas as pessoas que estarão envolvidas no processo, para que todo mundo comece a trabalhar no mesmo sentido, você vai ganhar mais força, vai conseguir realizar muitos mais sonhos do que você faria se estivesse sozinho, seguindo com esse objetivo. O Walt Disney ele é muito feliz numa frase. É mágico realmente. O Walt Disney, todos sabem, o criador da Disney, diretor, roteirista e uma série de outras atribuições que ele tem. Ele tem a frase: se você pode sonhar, você pode fazer. Se você pode sonhar, você pode fazer. E aqui nós deixamos a pergunta: qual o tamanho do seu sonho? O que a sua família sonha? Você ali no seu subconsciente, você sabe que muitas vezes você teria condições de realizar, porque você sonha com isso, e que se você aplicasse um pouquinho mais de dedicação e esforço, seria o suficiente para que você realizasse e se enquadrasse dessa frase do Walt Disney. Quando nós falamos em sonho, para facilitar o cumprimento dos sonhos, nós podemos entender sonhos como objetivo.
Os objetivos são pontos futuros a ser atingidos. Mas uma coisa que ajuda muito você perseguir o seu sonho é criar metas que são pontos intermediários para você alcançar o objetivo futuro. São pontos intermediários para você alcançar o objetivo futuro. Então, por exemplo, se você planeja comprar, de repente, um veículo que custa R$50 mil daqui 5 anos, daqui 3, 4 anos, você pode criar um acompanhamento anual ou semestral e ver a progressão dos seus investimentos com eles todos mirados, com eles todos com um objetivo claro que vão atingir aquela meta, o objetivo principal. Então, você sabe que se você planejou comprar um veículo daqui 5 anos de R$50 mil e você está no 4º ano e você já tem 40 mil, o teu sonho está muito próximo de ser concretizado e você está conseguindo aplicar o seu planejamento financeiro, está no caminho certo. Ah, tive algum problema durante o caminho, eu não tinha reserva de emergência. Reserva de emergência, você tem um valor aproximado de 6 a 12 vezes aquilo que você tem de custo, de gastos do seu padrão de vida. Você não tinha e acabou precisando usar esse dinheiro que você investia para comprar esse veículo. Existem momentos que também você pode rever aquilo que você estava planejando, mas você pode também postergar esse sonho e colocar ele para ser realizado um pouquinho mais à frente. É um pouquinho mais dolorido? Com certeza é um pouquinho mais dolorido, mas você não perde o seu objetivo de realizar sonhos, e você passa com o planejamento financeiro a realizar muito mais sonhos do que você faria. Agora, é lógico que nós temos times diferentes. Quando eu falo para incluir a família nos sonhos, eu não falo para você incluir só cônjuge, filhos adolescentes, eu falo para incluir, inclusive, crianças, para você poder entender e vocês poderem escrever esses sonhos. É que o tempo de sonhos de um adulto e de uma criança, eles são tempos diferentes. Um adulto, ele entende sonhos de curto prazo para serem realizados até 1 ano. Até 1 ano, o adulto ele consegue enxergar que ele vai realizar um sonho rápido. Uma criança, um sonho de médio prazo, até 5 anos para ser realizado, e de longo prazo, acima de 5 anos. Já a criança tem coisas que não dá para você prometer para ela num prazo muito longo. Tem coisas que são necessidades imediatas. Então, a criança ela tem um time diferente do adulto mesmo. Mas é muito importante. Por exemplo, um sonho de uma viagem que pode ser realizado em 1 ano, para uma criança, para um adulto, 1 ano é um curto prazo. Para uma criança, mais de 6 meses é um longo prazo. Mas você consegue trabalhar esse ponto com a criança e deixá-la feliz no momento de realizar o sonho. E vocês imaginem a felicidade, além de poder educar a criança no sentido de seguir a educação financeira de forma correta, você vai proporcionar um momento de muita felicidade para sua família. Então, criança ela tem times diferentes. Curto prazo para uma criança é até 3 meses. Médio prazo, até 6 meses. Longo prazo, acima de 6 meses. Depois que nós já falamos de analisar e de listar, chegou a hora de fazer. Lembra da história da dedicação e esforço? Agora é hora de colocar a mão na massa. Você já fez a análise, você já listou as pessoas que vão participar do plano, você já escolheram os objetivos que vocês querem, e aqui você tem um formato de tabela com os sonhos detalhados. Vamos falar que essa família, ela escolheu para curto prazo comprar um celular, de repente tem um filho adolescente que eles já perceberam que o celular dele não dura mais que 1 ano, então para 1 ano já projetaram a troca desse celular. Quanto que custa para trocar um celular daqui a 1 ano? Custa R$ 1.500. A família quer fazer uma viagem de R$25 mil, ela planeja fazer essa viagem daqui a 5 anos. Então, assim, ela quer fazer uma viagem que custa R$25 mil, ela já tem que pensar o tanto que ela vai investir mensalmente. E de repente a pessoa fala assim, olha, eu vou morar hoje de aluguel, lá na frente eu vou comprar um imóvel. Só que quanto que eu preciso poupar, investir por mês para que eu consiga comprar esse imóvel? Eu descobri o valor do imóvel, R$250 mil, eu preciso investir, no caso, R$359 por mês. Aqui o que eu coloquei? Eu coloquei uma remuneração de 0,5% sobre o valor investido mensal. Eu sei que vão existir várias remunerações que vocês vão acabar identificando, mas como eu precisava dar um norte nos valores mensais sobre os valores necessários para a realização dos sonhos, vocês têm ali na coluna de investimento inicial
o valor mensal de R$ 121 para realizar o sonho de um celular, R$ 357 para realizar uma viagem daqui a 5 anos e R$ 359 por mês para comprar um imóvel, um terreno, ou o que vocês entenderem que cabe fazer com R$ 250 mil dali a 20 anos. Só que geralmente tem o pessoal que, além de olhar essas questões da rentabilidade, eles falam assim, olha, eu quero ser milionário. Como eu bem fui apresentado no início, eu já realizei mais de 70 palestras no Brasil. E geralmente tem lá a pessoa que fala assim, eu vivo sozinha, ou então eu tenho a minha família, mas eu consigo fazer alguns aportes, fazer investimentos frequentes que me levem a conquistas maiores. O que eu pude fazer para atender essa demanda de imediato? Eu construí essa planilha. Nessa planilha, vocês podem observar que ela está projetada para você conquistar R$1 milhão em até 35 anos. E o que acontece com ela? Todos os caminhos, dentro de 35 anos, eles te levam a 1 milhão. Só que o que muda em relação ao seu esforço financeiro para você conquistar esse caminho ou mais rápido ou um pouquinho menos rápido no processo? É realmente a remuneração que você vai ter sobre os seus investimentos. Nesses investimentos eu não coloco desconto de imposto de renda, de inflação, eu levo muito mais pelo cálculo matemático. Eu realizei todas as simulações pela calculadora do cidadão do Banco Central, e aqui é para justamente dar um norte. Tem uma frase aqui para esse pessoal mais arrojado nessa linha de investimentos. Nós temos já um bom público comparando com o cenário atual brasileiro. Eu deixo a frase do grande mestre dessa área de investimento, norte-americano, ele é mega investidor e filântropo, o Warren Buffett, onde ele fala que o risco vem de você não saber o que está fazendo. É aí que está o grande risco. Porque eu coloquei remunerações de 0,2% ao mês, podendo chegarem até 0,8%, mas tem pessoas que, quando tem esse mindset trabalhado dessa forma, talvez entendam que possam ir até um pouquinho mais do que eu descrevi aqui. E também aqui nós temos pessoas que podem estar norteadas em pensar assim, olha, Klaus, aqui tem 1 milhão. Você fala para mim, por exemplo, se eu tiver R$1.000 e quiser conquistar 1 milhão em 35 anos, nessa primeira coluna com 0,2, eu não vou conquistar R$1 milhão. Não é que você não vai conquistar R$1 milhão, você vai levar mais do que 35 anos investindo R$1.000 por mês, sendo remunerado a 0,2 para conquistar 1 milhão. Mas esses mesmos R$1.000, se você encontrar remunerações nesse período de 0,4, você consegue próximo dos 35 anos. Com 0,6, entre 25 e 30 anos. E com 0,8, entre 20 e 25 anos. Aí você fala, não, então vou mirar em 250 mil. Pega tudo isso daqui que eu falei, divide por 4, menos o prazo. O prazo ele é fixo, mas os valores mensais você divide ele por 4, que é 1/4 do valor desse 1 milhão projetado aqui, e você vai descobrir quanto que você precisa investir mensalmente, focado sempre nessa questão da rentabilidade. E agora que você já está fazendo, que você já começou a trabalhar seu mindset para um cenário diferente, lembra aquela planilha do Google que fala assim, olha, anota suas receitas, anota aqui as suas despesas, no final você faz um balanço e vê se sobrou alguma coisinha para você investir? Você passou com esse planejamento financeiro a ser o protagonista da sua vida financeira. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar todas as suas entradas no orçamento, salário, 13º, serviços prestados, comissão recebida, os demais ganhos. E ao invés de você sair pagando todas as suas contas, você já vai ter a condição, é lógico que você passou por essa preparação, você já saiu de um nível de endividamento, que isso é muito importante você ter saído do nível de endividamento, e você que é equilibrado, que geralmente quando acaba um boleto de uma blusa, de uma camiseta, de uma bolsa, alguma coisa do tipo, que você poderia começar a investir e você acaba comprando um novo produto, vai substituindo o boleto, tem dificuldade de fazer isso, de repente, se começar a repensar a necessidade que tem em comprar esse item ou então realizar investimentos, você já sai também do nível de equilíbrio e provavelmente migra para esse perfil de investidor. E aqui você vive em outro momento, porque depois que você lançou as suas receitas, você não vai ficar desesperado se vai sobrar dinheiro, porque você já tem o orçamento na tua mão. Você vai separar o investimento para a realização dos sonhos que você combinou com a sua família, para a realização dos sonhos
que vocês pretendem, que vocês em comum acordo combinaram de fazer, e aquilo que vai restar de recurso entre as entradas e os valores investidos para a realização dos sonhos, vai ser o novo saldo para enquadramento do padrão de vida. Aqui é claro que é um exemplo, né? Então eu trago um exemplo de uma família que colocou os mesmos sonhos, celular, viagem, imóvel, tem uma renda líquida mensal de R$5.500 e o seu estilo de vida, que isso é muito de cada lar, muito de cada família, está moldado dessa forma. Tem prestações de aluguel, tem condomínio, energia elétrica, tem muitas despesas com veículo, tem a questão do pessoal, que é celular, vestuários, e tem outras, porque o lazer ele está dentro também. Nós precisamos incluir no nosso orçamento, inclusive, coisas também que nos motivem, que nos alegrem, que nos dê o prazer de seguir e continuar perseguindo os maiores sonhos, né? Então você tem tudo isso aqui contemplado, só que aqui tem um pequeno detalhe. Você ainda tem uma sobra de R$103. Sobrou R$103, o que eu faço com esses R$103? Eu tenho milhares de coisas que eu posso fazer com os R$103 que sobraram numa conta dessa, ou, de repente, pode sobrar mais no seu novo orçamento. Você pode realizar mais sonhos, você pode pagar outras dívidas, você pode antecipar alguns sonhos. Enfim, você pode fazer uma série de coisas. Mas uma coisa também é muito clara, o dinheiro ele precisa ter destino. Se você deixar esse dinheiro parado em conta, provavelmente ele vai acabar indo para um lugar que não poderia ser tão útil como se você tivesse pensado em investi-lo em algo de uma necessidade maior. E é lógico que nessa parte do fazer nós precisamos também incluir os mecanismos de controle. O que são mecanismos de controle? Nesse caso, nada mais é do que você se reunir com a sua família para apresentar o que está acontecendo, praticar essa questão do comportamento, apresentar a planilha. Lembra a questão dos objetivos, que são sonhos que nós temos como os principais objetivos a serem cumpridos, os sonhos futuros, e as metas como os sonhos intermediários, as metas como pontos intermediários que irão nos levar a esses objetivos maiores. É hora de você apresentar como está caminhando isso também. E aqui nós chegamos aqui no momento de alcançar. Esse aqui é o último ponto do método, que é alcançar. Depois de tudo isso que eu já conversei, chegou a hora mais esperada, o momento de reconhecer e ser recompensado por tanta dedicação e esforço. Aqui nesse momento vai acontecer uma coisa que não estava prevista. Aqueles valores que eu falei para vocês nas planilhas, que passam ali 5 anos, mais de 5 anos, eles não tinham inflação, eles não tinham algumas outras coisas que poderiam ser levadas em conta. Eu sei disso. Mas aqui também eu preciso dar um poder para vocês que deve ser muito bem levado em conta quando você tiver o dinheiro para comprar à vista. Isso aí chama poder de barganha. Quando você tem o dinheiro para fazer o pagamento do seu bem à vista, você tem o poder do desconto. Então você pode chegar em qualquer lugar que você for comprar, nós sempre indicamos que você pesquise para tomar a melhor decisão de compra, mas você pode pedir o desconto. Então, de repente, esse desconto pode ser inflação, se tiver algum tipo de alteração do preço. Ou então esperar alguma data específica para que você compre melhor do que o que você tinha. E sempre trabalhar de forma eficiente esses recursos que vocês vão ter cada vez mais disponível, moldando esse cenário de metodologia financeira. Agora, nós vamos subir um vídeo para vocês de uma família que... Hey, Lily, do you want to open a birthday present early? You do? Okay, go sit on the couch. Okay. So just open that backpack. Oh, heavy. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull the stuff out. I got a movie. How'd you know I won this, Mom? Yeah. What else? I got another movie. How'd you know I won this? I didn't. I just didn't. Mommy, how? Do you remember? Show me. What does it say?
Where do you think we should take all this stuff? Where do you want to go with it? You could go anywhere. Where would you want to go? Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Are you excited? It's for your birthday! Happy birthday! It's my birthday today. No, in a week, but we're going. I'm crying too! I'm crying too! You excited? Give Daddy hugs! We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work. Do a happy dance! Yeah! I love you! I love you too. Okay, bye! Just the right touch, just as you dreamed, in ways you can't even imagine. The dream that you wish will come Pessoal, é esse tipo de mensagem que a educação financeira deixa para vocês e para suas famílias. Imaginem poder realizar um sonho desses aplicando a educação financeira na vida de vocês. Para finalizar, melhor, seguindo para o fim da nossa apresentação, eu deixo com vocês o segredo do sucesso financeiro, que é analisar, listar, fazer e alcançar. Esse é um método que já é sinônimo de sucesso. Conforme o Fernando Pessoa, ele é um poeta português, um dos principais poetas da língua portuguesa. Ele tem uma frase que é aquilo que eu vivo, que é aquilo que eu penso que vale a gente refletir e acreditar, e realmente acreditar, que o homem é do tamanho do seu sonho. Vale muito a pena você acreditar e viver com essa vontade. Para encerrar, eu deixo os meus contatos com vocês. Tem as redes sociais do Alfa também, que você pode acessar. Tem o nosso canal no YouTube. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Neto, diretor, ao Roberto Pada pela oportunidade, a André Maldonado, a Daniela Diniz, que participa comigo com o Roberto Pada do grupo de trabalho de educação financeira da FEBRABAN. Um agradecimento especial para o Henrique Gama Leite, que me assessorou esse tempo todo, para o Amadeu também, que cuida da parte da infraestrutura, e para a Renata Manso, por todo o apoio que nós tivemos. Muito obrigado, pessoal. Acreditem nos seus sonhos, você consegue realizá-los, e com planejamento financeiro cada vez mais. Muito obrigado, uma boa noite a todos.